Alô você já me conhece, eu sou Eurico Ramos e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Demorei um pouquinho para fazer vídeo por total falta de tempo, mas vamos lá, vamos continuar o Papo Afro. Existe um vídeo, inclusive, bastante interessante sobre as nações africanas que eu vou refazer porque não ficou muito legal não. Vamos lá, começando, seguidores. As três nações mais conhecidas que aportaram nas terras brasílias no período escravocrata são a nação de Angola, as tribos de Jeje e as tribos de Queto, as nações mais conhecidas, né? Vamos lá, só que existem grandes diferenças entre essas nações, principalmente no que diz respeito ao cunho litúrgico, né? As tribos de Angola cultuam os seus inquices, que são seus ancestrais divinizados. As tribos de Queto cultuam seus orixás, que são as energias da natureza, que são os momentos de encantamento da natureza. E as tribos de Jeje cultuam os voduns, que é muito interessante, inclusive. O que é um vodum, Pai Eurico de Xangô? Vodum é a força animal que habita o ser. Então, o povo, as tribos de Jeje, cultuam a força que existe no interior do indivíduo. Como é essa coisa, né, da força interior que habita o indivíduo? É aquela coisa, lugar comum, né, da mãe leoa, daquele que tem olhos de águia, daquele que vira uma fera quando afrontado. Esses termos antigos, né, dizem respeito, né, à força animal que habita o ser, que é o estado de Gra. O que é o Gra? O Gra é o vodum antes de ser iniciado, antes de ser organizado dentro da cabeça do indivíduo, das tribos de Jeje. O Gra, na Bahia, né, a pessoa em estado de Gra, né, isso no século XX, no século XXI não dá mais para fazer, mas no século XX, até o início do século passado, levava-se o iniciando para as matas e soltava ele em estado de Gra, ou seja, com a força animal que habita o ser dele, e ele tinha que ficar uns dias na mata sobrevivendo e absorvendo a energia do vodum dele, tá? Os voduns são extremamente interessantes porque são a essência dos felinos, das aves de rapina, dos caçadores do pântano, dos rios, etc. Essas são as famílias dos voduns. Os orixás, como são mais difundidos de Queto, né, fica mais fácil identificar os momentos da natureza, né? O temporal de Xangô, os raios de Yansan, a força hídrica das águas doces, Oxum, né? As ressacas oceânicas, Iemanjá, né? O ferro incandescente, Ogum, né? O instinto da sobrevivência, o caçador Oxóssi, são os orixás. Na realidade, não adianta uma pessoa que se diz de Jeje, que cultua a força animal que habita o ser, dizer que é filho de Yansan, do raio, do momento da natureza. Até porque o vodum é a força de um animal e o raio da natureza, né, é um fenômeno físico. Ok? São coisas distintas. Então não pode misturar as coisas que dá problema. Outro aspecto importante das tribos de Queto, né, é o seguinte, em termos comparativos, tá? Se você habita um país cuja capital é Brasília, que tem a língua portuguesa, cujo som, né, mais conhecido é o samba, tá? Então você é brasileiro. Se você, ainda no exemplo, tá? Se o seu atabaque é entoado com o Akdavi, com aquelas varetinhas, se você cultua orixá e os cânticos são iorubanos, do dialeto iorubá, então você é Queto.
Não adianta você usar tudo relacionado ao quê? Tu disser que é outra nação, porque vão rir de você. Na África, na Bahia, em qualquer, sabe, no Bogum, no Bronx, no Brás, em qualquer lugar, porque você está falando besteira. A mesma coisa, você diz, sabe, falar a língua portuguesa, a capital do local que você habita é Brasília, você nasceu aqui, tá? E aí, mas você não é brasileiro, você é de uma outra coisa. Então você é um ET, não é isso? Vamos ser mais maduros, a gente está no século XXI, todo mundo tem acesso à informação na internet, e por isso que o pessoal, por falta justamente de informação, acaba se ausentando, se afastando, né, do candomblé, e aí vão para outras religiões. E aí quando vê que a besteira é maior, acabam retornando ao candomblé. Mas vamos estudar, vamos nos aperfeiçoalizar, ok? A diferença, então, entre Vodum, Orixá e Inquice acabou de ser falada aqui, né, no Papo Afro. É isso aí, gente. O Papo Afro é a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Valeu!